Ora, Rita Ferro Rodrigues, estamos a pensar que ficarás muito bem numa pasta que parece óbvia para ti, que é a pasta da cidadania e a igualdade de género. Tu tens-te empenhado como raramente se viu alguém nestas matérias, portanto tens com certeza uma proposta do Governo, mas eu antes de mais quero saber porque é que esta aposta é tão presente na tua vida neste momento. Não é de agora, mas eu acho que nunca contei essa história. E deixa-me dizer-te, Júlio, só aceita a pasta se fores tu. Isto aí para mim é claro, não é? Uma chefia, primeira-ministra, que seja mulheres. Portanto, vocês depois reúnem em gabinete? Reunimos. Reúnem em com gabinete essa e dizem, premissa tá bem, que eu okay. aceitei. Está certo, está certo. Não ponhas lá um homem a mandar em nós que não vai correr bem. Provavelmente não. Mas sim, mas diz-me lá, então porquê que esta igualdade de género e as questões que têm a ver com cidadania e com o feminismo estão marcadas e tão vincadas agora na tua vida? Tem a ver, eu sempre fui educada por uma feminista e sou irmã gêmea de um rapaz e, portanto, as questões da igualdade sempre foram, na nossa casa, muito naturais. Eu nem sequer tinha pensado muito nelas, até ir para o liceu e sair do ninho e perceber então que havia diferenças de tratamento entre rapazes e raparigas, porque em casa isso nunca acontecia. Eu nunca vi o meu pai e a minha mãe dizerem que as meninas deviam ter um comportamento e os rapazes outro, ou que havia cores de rapazes e cores de raparigas. Até mesmo com os brinquedos isso não acontecia. Eu e o João brincávamos com os mesmos brinquedos e nunca ouvi aquela frase típica dos rapazes não brincam com bonecas ou ai que estranha, a Rita gosta de brincar com garagens. Os rapazes não choram. Pronto, essas. E depois, portanto, com o crescimento fui-me apercebendo da quantidade de micromachismos, digamos assim, que são agressões que nós vamos tendo ao longo da vida. Na adolescência sofri esses micromachismos de uma forma particularmente grave, mesmo com bullying e tudo, porque eu era muito rapazinho na minha forma de estar, tinha muito pouco corpo e, portanto, fazia muita ginástica, era muito desportista e era muito analisada pelos homens de uma forma muito depreciativa, rapazes, dessa fase, porque não tinha corpo, então chamavam-me nomes que eu não tinha corpo e tal. E depois, quando passei a ter corpo, pensei, agora estou livre desta coisa horrível, estar sempre sob o julgamento do olhar de um homem. Mas não, passei a ser observada também por ter corpo e pensei, bom, o que é isto? O que é que se passa aqui? Portanto, foram questões que eu fui Estavam lá, prontas a despontar um dia. Prontas, e sempre com muito interesse em relação a estes temas. Agora, ultimamente, eu achei mesmo que tinha que fazer alguma coisa, sou muito atenta também aos acontecimentos internacionais e é evidente que o feminismo e a igualdade de género entraram na agenda internacional com muita força e eu achei, até por conversas que já tinha tido com outras amigas, que era importante fazermos um movimento em Portugal, digamos assim, não tenho a arrogância de achar que foi o primeiro, antes pelo contrário não foi, mas que pudesse ser mais abrangente e tu sabes o que é que nós, figuras da televisão, podemos fazer nesse sentido da democratização de uma discussão que estava um bocadinho fechada nas academias e com muito respeito que tenho por todas as mulheres que já as trabalharam, mas que não estava na rua e fazia muita aflição cada vez que eu dizia que era feminista, as pessoas, que horror, parecia que eu estava a dizer um palavrão e achei que era preciso fazer qualquer coisa em relação a isso. Também coincidiu com uma fase de menos trabalho, não é? Em que tinha mais disponibilidade, é importante que as pessoas percebam isto, há alturas na nossa vida em que nós temos mais para pensar. Em que pensar e achei que era o momento. Portanto, nesse quadro então, diz-me quais são as tuas propostas para este governo, se faz favor. Então vamos fazer assim. Se podemos chegar aqui. Vamos ver se conseguimos, Julia. Eu acho que já tem sido feito um trabalho bastante importante a nível de igualdade por vários governos, da direita à esquerda, no nosso país. Há duas medidas que ainda não foram implementadas e que eu gostava imenso mesmo que fossem. Uma delas, eu acredito muito que esta coisa da igualdade de género só se vai conseguir através da educação. Eu acho que é mesmo a única maneira. E se eu sei que sou uma privilegiada porque fui educada dentro de uma base sempre de feminismo, de igualdade de género, sei que isso não é possível em todas as famílias. Eu acho que a escola tem mesmo um papel fundamental nisto. Eu gostava imenso que houvesse uma disciplina, que podia até ser uma disciplina que não fosse obrigatória, mas que fosse opcional, da mesma maneira que existe educação e moral, não é? Que eu nunca optei, mas respeito por quem optou. Que existisse uma disciplina que fosse cidadania ou igualdade, podia ser uma disciplina que abarcasse a discussão destas coisas, porque eu acho que se começássemos a falar com as nossas crianças sobre igualdade desde pequenos, desde muito pequenos, isso ia alterar os quadros todos, até os quadros depois de violência doméstica mais tarde, que nós sabemos que são gravíssimos. Portanto, o que tu propões é, digamos que uma espécie de pacote curricular que começa, não sei, na pré-primária? Exatamente. Tens que me dizer, porque eu tenho que dizer à missa da educação. Pronto, então é isso mesmo. Eu acho que deve começar mesmo no pré-escolar, se queres saber. Acho que se pode começar a falar perfeitamente de igualdade com crianças da idade do meu filho, por exemplo, tem 5 anos, e já é possível falar de igualdade de género com essas crianças, porque eles começam nessas idades a perceber os cor-de-rosas e os azuis e algumas coisas que são absolutamente
obsoletas de estereótipos de género que são perpetuados e que se consegue desconstruir com essas idades de pequeninos, e depois eu acho que deve ser mesmo no plano curricular, deve estar sobretudo naquela idade mais complicada, que é ali entre os 12, 13 anos até ao final do liceu. Eu acho que devia existir mesmo uma disciplina de educação para a cidadania e para a igualdade. Muito bem, a primeira proposta, a segunda qual é? A segunda proposta pode parecer uma proposta até um pouco, claro que nós pensarmos, existem coisas muito mais importantes, mas eu achava que era muito importante, da mesma forma que os homens tantas vezes se reúnem para discutir as coisas importantes. Eu gostava de ver aquilo que tu estás a fazer aqui hoje, eu gostava que fossem os governos do meu país, a fazerem todos os anos um grande congresso, promovido pelo governo, em que as mulheres debatessem a sua própria condição. E quando eu digo as mulheres, seriam não só as mulheres da política, mas as mulheres do mundo empresarial, as mulheres do mundo da comunicação, as mulheres cientistas, as mulheres de esquerda, as mulheres de direita, as mulheres muçulmanas, as mulheres católicas, mas que todas juntas num género de um grande congresso de mulheres, não é preciso chamarmos-lhe um congresso feminista, podemos chamar-lhe um congresso de mulheres, promovido pelo governo, em que pudéssemos realmente falar sobre o que é isto de ser mulher, sobre a condição feminina e sobre aquilo que nós consideramos ser as maiores dificuldades, as maiores injustiças, as maiores discriminações que ainda passamos. Mas, acho que era importante. Putativa ministra. Putativa, é sempre bom. Putativa. Porque talvez ainda tenho que te ouvir para indigitarmos no final. Nós somos pares no trabalho, ou não? Eu e tu? Não! Homens e mulheres? Não somos. Depende muito das profissões. Mas não somos, não. Os homens continuam a ganhar mais. Economicamente, tu achas que não somos? Tenho a certeza. Não sou eu que estou a inventar. Os números existem. São estudos feitos. As mulheres continuam para as mesmas funções a ganhar menos do que os homens. Claro que há exceções, atenção. Há determinadas áreas em que isso não se nota tanto. Mas na esmagadora maioria das áreas, as mulheres para a mesma função... Estamos a falar da mesma função, com os mesmos... Estamos a falar... Mesma carga horária, tudo... Ganham menos. E depois, aquela questão que nós tantas vezes falamos e que basta olhar para as empresas à nossa volta e percebemos que é verdade, nos cargos de direção e chefia e nos cargos nos conselhos de administração são pouquíssimas as empresas cotadas em bolsa que têm mulheres nos conselhos de administração. Portanto, alguma coisa está a acontecer. Eles excluem-nos ou somos nós que não conseguimos chegar lá? Eu tenho a certeza que nem é uma coisa nem outra, Júlia. Quando nós olhamos para os números e percebermos que as miúdas, no mundo inteiro, já não vamos falar só de Portugal, começam desde pequeninas a trabalhar muito mais em casa do que os homens, eu acho que aí é que está o grande problema. Nós somos as cuidadoras por excelência, isso tem que ser alterado. As mulheres continuam a ser as mulheres a tomar conta das crianças e dos idosos. Isto faz com que nós tenhamos a chamada dupla jornada e que faz com que, naturalmente, não consigamos avançar, progredir na nossa carreira profissional, tanto como um homem. E isto são coisas que estão provadas, estão estudadas, não é uma coisa que eu invento da minha cabeça. Por isso é que eu acho que uma das coisas mais importantes era que a licença que agora ainda se chama licença de maternidade, mas que eu acho que se devia chamar licença de parentalidade, fosse obrigatória, isto parece uma coisa um pouco radical, mas que fosse obrigatória de ser dividida entre o pai e a mãe, porque isso ia obrigar, no caso de nós termos filhos em casal, a divisão de tempo absoluta entre um e outro e uma maior equidade, uma maior justiça na progressão da carreira da mulher. Olha, estas questões têm sido a plataforma que tu fundaste com mais um grupo de mulheres muito ativas e combativas, tem dado muita visibilidade a estas matérias, mas há de vez em quando há manifestações que dizem que agora é politicamente correto falar como vocês e que há uma espécie de, às vezes, de exagero e de radicalização, que de resto existem noutros países onde este debate é feito de uma maneira, e já te vou levar a outro país, mas será que tenho medo, no nosso governo os homens vão poder falar ou não? Com certeza. Acho que essa questão nem sequer porque dizem que agora no mundo de mulheres os homens não debatem. Não, eu acho que não vão deixar de falar, mas também te vou dizer uma coisa, séculos e séculos e séculos com os homens a falar sempre em primeiro, mais alto e mais, se também ficassem agora uns séculos sem falar, também não nos fazia mal nenhum, Júlia. E não fizeram grande coisa. Bom, olha, se tudo nos correr bem, nós vamos ser mais ou menos eleitas na mesma altura que a Hillary Clinton. Portanto, o que é que tu tens para lhe dizer a ela se a encontrarmos internacionalmente? O que vai acontecer? Ui, até fico assim meio, eu sei que a pergunta é, mas eu fico até um bocado emocionada, sabes, porque eu acho que isto, se a Hillary ganhar as eleições, dia 8 de novembro, vai ser mesmo muito importante, não só para os Estados Unidos, vai ser importante para o mundo, mas para todas as mulheres mesmo. O caso da Hillary é de facto um caso que vai ser um case study daqui a uns anos, de como é que é possível a pessoa, já nem vou falar de homem e mulher, que está realmente melhor preparada de sempre para ser Presidente dos Estados Unidos,
ter sido alvo de tantos ataques, de tanto escrutínio, de coisas impensáveis que nunca na vida um homem seria. É preciso que as pessoas percebam que isto é mesmo verdade. Achas que também ela foi alvo de... Tenho a certeza absoluta. Ainda agora no debate, eu sei que tu assististe ao primeiro debate com o Trump, uma das coisas logo que ele acusou foi que achava que ela não tinha cetamina, quer dizer, não tinha estaleca, ou seja, é uma fragilzinha. Há sempre esta ideia de que as mulheres são frágeis, que não têm capacidade física para fazer as coisas, que é uma ideia muito machista e muito presente, ou quando ela se entusiasma e fala, é logo, como todas nós, quando nos entusiasmamos e falamos histérica, e portanto exagerada, emotiva. Mas depois, se por acaso também, como ela muitas vezes é serena, assertiva, é fria, não tem coração, como é que ela foi capaz de criar os filhos? Ela sofreu de todos estes ataques durante esta campanha e é uma mulher que eu admiro imenso. Eu sempre fui Hillary desde o início. Portanto, tu estás à espera que a encontremos nos nossos próximos... Vai ter que ser, nós vamos ter que fazer uma cimeira com ela para discutir coisas, não é? Eu espero que sim, espero que sim. Bom, então, Rita Ferro Rodrigues, estás indigitada para a pasta da igualdade. Portanto, ao serviço da pátria. Passaste putativa em indigitada. Obrigada.